Vamos partir agora então para as fórmulas condicionais. O que são as fórmulas condicionais? Até agora a gente viu as fórmulas básicas, certo? Então, adição, subtração, multiplicação, divisão, porcentagem. Agora a gente vai ver algumas fórmulas que também são básicas, as mais conhecidas, porém são de condicionais. O que isso quer dizer? Não necessariamente a gente vai estar usando alguma fórmula básica, como soma, subtração ou afins. Muitas vezes a gente só quer que apareça um texto ou alguma condição, como já diz essa célula. A primeira condição, e uma das mais usadas, é a função C. Então a gente tem aqui um exemplo de alunos e a média final deles. E a gente quer saber o quê? Se o aluno está aprovado ou reprovado, automaticamente assim que a média entra. Eu vou usar aqui nessa função C a seguinte opção. Eu vou usar aqui, eu vou botar o texto aqui. Vou falar assim, texto, se igual, vou usar igual C, né? Vai ser esse. Eu quero saber o quê? Se o aluno está aprovado ou reprovado. Era como se eu fosse falar assim, ó, que se a média do Murilo tiver acima de 6, ele está aprovado. Se não, ele está reprovado. Então é isso que a gente vai usar no igual C. Então eu venho aqui onde eu quero que apareça aprovado e reprovado e já coloco uma função de igual. Igual C. Fórmula C já diz, ó, verifica uma condição, se uma condição foi satisfeita, retorna um valor se for verdadeiro e retorna outro se for falso. Então dou 2 cliques. A primeira parte é o teste lógico. O meu teste lógico aqui, eu estou dizendo o quê? Que eu quero saber que se a média dele, então a média tá aqui, ó. Se a média, que é o B4, for maior, bota o símbolo de maior do que 6, esse é o meu teste lógico. A média tem que ser maior do que 6, tá? Ponto e vírgula. Agora eu vou colocar os valores, valor verdadeiro, valor falso. O valor verdadeiro tem que corresponder ao meu teste lógico. Então, maior do que 6, o valor verdadeiro é aprovado, certo? Sempre que eu for colocar agora nos valores, se eu usar símbolos e texto, eu tenho que botar entre aspas. Se eu colocar números, eu não preciso, tá? Mas aqui eu vou colocar entre aspas. Então, abre aspas, o valor verdadeiro é aprovado, fecha aspas. Ponto e vírgula, valor falso. Valor falso é qualquer coisa que não seja isso. Então, qualquer coisa que não seja maior do que 6 que é aprovado, vai ser, abre aspas, reprovado. Fecho aspas, agora eu tenho que fechar o meu parênteses que se abriu ali atrás. E agora eu dou um Enter, ó, aprovado. Se eu modificar aqui, média 3, reprovado, tá bom? Então, é simplesmente isso. Se a média for maior do que 6, está aprovado. Se não, está reprovado. Poderia fazer ao contrário isso aqui? Poderia. Eu posso colocar assim, que se a média for menor do que 7, ponto e vírgula. Agora, se a média é menor do que 7, o aluno está reprovado. Então, o valor verdadeiro muda, porque o valor verdadeiro é reprovado. Então, ó, se a média for menor do que 7, é reprovado, o aluno está reprovado, certo? Então, esse é o valor verdadeiro. Se não for menor do que 7, o aluno está aprovado. Agora, é ao contrário, repare, mas ele vai dar a mesma fórmula, o mesmo valor que eu quiser aqui. Não importa a ordem, se ele for maior do que 6, se ele for menor do que 7, o que vai mudar aqui é o valor verdadeiro que tem que estar a ver com a fórmula que você colocar. Mas vamos usar aí, você pode colocar no seu, vamos usar o maior do que 6. Então, se aqui, 2 pontos, se a média do Murilo, que está aqui, for símbolo de maior do que 6, ponto e vírgula, o valor verdadeiro é que ele está aprovado. Fecho aspas, ponto e vírgula, valor falso, reprovado. Fecho aspas, fecho parênteses, dou Enter. Beleza? Tu pode fazer um por um. Mesma coisa, vamos lá, C, a média da Cláudia, repare que muda aqui agora porque muda a célula, né? Maior do que 6, ponto e vírgula. Aprovado, né? Ponto e vírgula, reprovado. Eu quero que você faça um por um,
para você ir testando, tá? Então, tu vai fazer um por um aqui com as médias. Porém, você também consegue aquela opção de dar 2 cliques para ele repetir, ó, para todo mundo, tá? Mas como ele não é uma fórmula tão fácil quanto adição, subtração, é legal você ir testando ali, ó, uma por uma. Pausa o vídeo, vê ali a fórmula, faz certinho, né? Tenta também fazer de cabeça ali, para conseguir pegar bem essa opção, tá vendo? Então, lembrando, ó, que se mudar agora automaticamente, muda aprovado ou reprovado automaticamente. Eu consigo colocar também aqui, ó, vamos trabalhar aqui com a formatação condicional. Eu consigo botar cor aqui. Como assim? Eu venho aqui, seleciono, formatação condicional. Eu consigo realçar as células. Posso colocar aqui, por exemplo, é maior do que. Eu selecionei aqui. Se for maior do que 6, eu quero que aqui fique como que vai ser o aprovado, né? Eu quero que fique em verde, por exemplo. Aqui eu tenho alguns preenchimentos prontos, ó. Quando é preenchimento, ele pega toda a célula. Se eu botar só texto, ele pega somente a cor do texto. Tem algumas coisas prontas, mas eu não tenho... eu tenho preenchimento verde, porém eu quero só o texto. Então eu venho formato personalizado. Quando eu quiser mudar só a cor do texto é aqui. Se eu quiser mudar a caixinha inteira, igual tá aqui, eu mudo aqui. Mas eu vou querer só o texto. Então eu quero que fique no verde. Ok, tudo que é maior do que 6. Ah, desculpa, eu tô trocando. Aqui seria se fosse a média, né? Aqui é aprovado e reprovado. Vamos lá, né? Cabeção. Então, assim, ó, eu venho aqui agora por texto, então, realçar texto. Tudo que é igual ao texto que contenha, aqui, por exemplo, aprovado. Eu poderia fazer o do número, como eu estava te falando aqui, né? Mas aqui a gente tá, eu selecionei o outro. Esqueça aquele lá. Então, aqui, tudo que é aprovado, eu quero personalizar, eu vou colocar em verde. Ok. E tudo já está selecionado, né? E todo o texto que contém reprovado, eu quero que fique... Aqui já tem texto vermelho pronto, ó, tá vendo? Então, ó, porque se mudar aqui automaticamente, muda a cor já também, ó. Tá vendo? Então, ele já muda tudo junto, aprovado ou reprovado. Então, é bem legal essa fórmula condicional aqui. Ela tem várias opções, maior de que tal valor, menor, está entre tal valor e tal, né? A data, tal. Mas vamos supor assim, ó, valores, né? Se eu quiser também ver rapidamente, ó, eu tenho essa barra de dados, por exemplo. Eu consigo ver aqui, ó, do menor para o maior, tá vendo? Então, ele fica uma visualização legal ali dentro desse meu gráfico, tá bom? Dessa minha tabelinha aqui. Então, eu tenho minha tabelinha. Vamos, então, agora para a função conte-se, tá bom? Eu tenho uma lista de mulheres aqui e vamos supor que atendi, uma ginecologista atendeu ali essas mulheres e colocou qual é aqui a faixa etária delas, se é adolescente, adulta ou idosa. Aí ela quer saber no final do dia um total, vamos mesclar aqui, um total de quantidade de adultas, adolescentes e idosas que ela atendeu. Essa aqui é a função do conte-se, tá? Ela é uma contagem de dados. Eu escolho a tabela aonde está esses dados e ele me conta exatamente certinho qual é o dado. Então, assim, ó, vamos fazer primeiro adolescentes. Então, eu vou igual, aqui como diz é conte.c, né? Então, conte, ó, já aparece aqui, posso dar 2 cliques. Eu vou selecionar, são duas coisas só, o meu intervalo e o meu critério. O meu intervalo vai ser aonde tem o critério que eu quero. Aqui eu quero adolescente, adulta, idosa, é aqui, ó. Então, é aqui o meu intervalo. O meu critério, ponto e vírgula, entre aspas, aqui é adolescente. Eu não vou botar adolescentes, porque aqui eu não tenho escrito adolescentes. Então, ele daria 0, ele não vai fazer contagem, tá? Então, tem que ser como está escrito aqui, adolescente, fecho aspas, fecho parênteses. Então, ele me contou aqui, ó, 2 adolescentes. Agora, conte-se, meu intervalo, eu quero a quantidade, ponto e vírgula, meu critério,
adulta. Fecho aspas, parênteses, 3 adultas. Mesma coisa ali. Conte ponto C, o meu intervalo, ponto e vírgula, entre aspas, o meu critério idosa. Fecho aspas e parênteses. Ó, então, aqui, ao total, eu tive no dia... eu não peguei aqui em cima. Pera aí, eu tava achando já que era o menu. Eu vi que tinha mais idosas, não estou pegando ali de cima. O pessoal ficou perdido. Deixa eu mudar aqui. Tem que selecionar tudo, né? Aqui, pronto. Eu vi que tava faltando algumas pessoas. Aqui. Do B12 ao B19 e agora estamos corretos. Então, no dia total, eu atendi 2 adolescentes, 4 adultos e 2 mulheres idosas, tá vendo? Mudou aqui, idosa, ó, deixa eu botar aqui, ele vai mudar já na tabela do lado a quantidade, ó, porque ele diminuiu a quantidade de adultas, né, ó, voltar, porque tinha 4. Então, é isso que serve o CONTEC, tá bom? Eu posso usar ele para contagem de dados, tá bom? Eu poderia usar também, aqui eu usei com escrita, eu poderia usar, por exemplo, aqui na média, com números também. Vamos supor que eu queria saber, conte-se a quantidade aqui nesse intervalo, quantos ponto e vírgula, entre aspas, quantos que tiveram a nota maior do que 7, tá? Então, aqui eu selecionei a média, que é onde eu quero, e eu quero saber quantos alunos que tiveram a média maior do que 7. Ó, fecho aspas e parênteses. Então, 3, eu tenho 3 alunos maior aqui do que a média 7. Então, eu posso usar para números também, tá bom? Não somente para textos. Então, também poderia fazer ali. Então, dá para contar quantos que foram maior do que 7, quantos alunos ali que foram menor do que 6, por exemplo. Tem um aluno menor que 6. Então, dá para fazer. Aqui também daria para dar uma treinada. Eu quero saber quanto aprovado, quanto reprovado. Eu consigo usar essa função CONTEC, tá bom? Agora, vamos lá para a função soma-se. Qual que é a diferença aqui, tá? Eu vou fazer aqui na lateral, que eu preciso usar também. Aqui, ó. Vamos supor que eu tenho aqui algumas pessoas, que eu vendi alguma coisa, e eu quero saber quanto que eu já recebi. Então, aqui eu vou colocando, por exemplo, pago para todo mundo que foi me pagando. E aí eu quero saber desse valor aqui, somente os que eu recebi, eu quero que vá fazendo a soma, tá? Então, eu só quero a soma desse com esse, para saber já o que eu recebi. Então, eu consigo usar essa função soma-se. Como isso, tá? Eu vou fazer a função aonde eu quero a minha soma, meu valor total, que é aqui. Então, vou fazer igual, soma-se, aqui. Aqui eu tenho 2 intervalos para usar. Primeiro é o meu intervalo do critério, que é onde eu vou escrever o pago, que é o meu critério aqui, ou PG. Então, esse aqui é o meu intervalo, tá bom? Ponto e vírgula, qual que é o meu critério? Eu vou colocar PG. PG é o meu critério, de como se fosse pago. Ponto e vírgula, agora o meu intervalo de soma. O intervalo de soma é o que está à frente aqui e que é os valores. Então, eu fecho parênteses, dou um Enter. Ó, deu 0. Agora, toda vez que alguém ir pagando, o Carlos pagou R$ 25,95. Aí veio aqui a Mariana e pagou mais R$ 96,84. Então, eu fiquei com R$ 122,79, tá bom? Então, eu consigo saber aqui. Ah, mas eu quero saber o valor recebido, mas eu quero também saber o valor que está faltando. Total de débito, de débito não, total de... Vamos colocar aqui... Vamos botar aqui falta, vamos botar aqui falta mesmo, sem criatividade. Então, o restante, né, o que falta aqui, eu posso usar também. Eu poderia fazer, por exemplo, soma-se o intervalo aqui, ponto e vírgula. Meu critério é F, colocar
FT, falta. Meu FT pode ser maiúsculo ou minúsculo, ele não vai interferir lá, tá? Então, FT, eu vou colocando que falta, ponto e vírgula, e o meu intervalo de soma também é aqui da frente. Fecha parênteses. Então, eu posso colocando aqui FT, ó, e ele vai me dizer quanto falta. E a partir do momento que alguém vai pagando, ele vai subtraindo ali embaixo e somando ali em cima. Mas eu posso usar só a soma, se eu quiser, do que eu recebi. Ou só do que está faltando também, tá bom? Então dá para fazer ao contrário. Essa é a função soma-se. Vai botando pago aí, vai sabendo quanto que já recebeu, tá bom? Fazendo agora uma terceira parte para o vídeo não ficar tão comprido. Então você pode abrir ali na sua tabela que eu mandei junto e tá fazendo todas essas funções ali, beleza? Até a próxima aula.